Dia, Doroteia, tudo bem? Bom dia, professor. Tudo como o senhor passou o dia hoje? Amanhã, Muito, né? tudo certo. Já corri lá na escola, dei uma aula, voltei que nem um maluco para chegar aqui em tempo, mas está tudo sob controle. Ai, que bom, fico A feliz. escola já está voltando presencial, né? Já estamos a partir de segunda-feira com 70% dos alunos, Hum, porque por causa dessa fase verde, né? As escolas particulares foram autorizadas a colocar mais gente. hum. Estamos lá já, pique total da Globo, correndo que nem doido, de um lado para o outro. Pior que fim de ano parece que as coisas ficam mais agitadas ainda, né? Então, mas vou falar para você, parece que o negócio tá com cara de começo de ano, sabe? Porque esse tempo todo parado, principalmente na educação física, é Ah, muito complicado porque eu tive que voltar todo o planejamento, né? Em relação à preparação de base, a forma como ia trabalhar com eles, porque durante a pandemia eles praticamente ficaram sem fazer nada, né? Tá, que nem eu expliquei para eles. Na verdade, por hum, mais que a gente faça atividade física em casa e tal, o espaço reduzido, de repente a falta de material, a intensidade, ela é diferente, então o desenvolvimento não é o mesmo. Aí acaba é, eles chegando com uma condição muito abaixo do esperado, né? Então eu estou começando a fazer todo o trabalho de novo. Então está parecendo o início de ano. Mas isso, na verdade, né, esse exemplo que eu acabei de falar do que está acontecendo comigo, é um pouco do que a gente vai falar hoje na hum, aula. Né? O tema da nossa aula hoje é contextualização da aula. hum. Então, eu já vou começar a compartilhar aqui o slide, mas eu vou conversando com vocês é, da mesma maneira, tudo bem? Ok. Porque é muito importante que a gente entenda, né, exatamente esse processo, só que antes eu quero ouvir vocês. Olha lá, muita calma nessa hora, que vai começar bonitinho aqui. Isso. Opa, Professor, bom dia. bom dia. Professor, a gente tá na sessão 1. Ai, agora que eu li aqui. Isso mesmo. É a primeira sessão da unidade 3. É. Então, quando a gente fala de contextualização da aula, o que vocês entendem como contextualização da aula? Qual é a opinião de vocês sobre esse assunto? O que vem a ser a contextualizar uma aula? Não, não, fala uma de cada vez, senão eu não consigo entender. Professor, o que eu penso, não sei se estou certa, mas é o que vai ser estudado na aula, é isso? Ou não tem nada a ver? Não tem a ver, mas como você. É exatamente isso. Mas vamos pensar na estratégia que eu usaria para contextualizar isso. O que é contextualizar? É mostrar um sentido, colocar a situação em um contexto. Então, por exemplo, sabe quando a gente sempre fala assim, que vamos lembrar da leitura significativa que a gente já falou. Eu não sei se foi aqui ou se foi na outra disciplina, mas o que é uma leitura significativa? Quem lembra? É dar significado à leitura? Eu não lembro. Isso é exatamente, é quando eu leio e eu entendo o significado, eu coloco aquela informação que foi absorvida, né? É, agrega valor para mim, eu coloco ela em uma situação real, né? Que vai construir, né? Um significado e um aprendizado que é eficiente, efetivo. A contextualização da aula é a mesma coisa. Então, por exemplo, sabe quando a gente vai, por exemplo, ó, eu fiz um mestrado em gerontologia e a gente falava muito da qualidade de vida, né, do idoso.
da população idosa, é uma população que está crescendo, e a gente se preocupa muito, por exemplo, com a qualidade de vida. Mas o que é qualidade de vida? A qualidade de vida, ela é um conceito bastante abstrato. Por quê? Às vezes o que é qualidade de vida para mim pode não ser para você na mesma forma, na mesma intensidade, no mesmo grau. É claro que existe uma definição pré-determinada, né, para isso, como para qualquer outro conceito, mas dependendo do seu conhecimento, do seu nível de escolaridade, da sua cultura, do local onde você mora, da sua situação sociofinanceira, tudo isso tem uma influência direta, né, e imediata sobre essa qualidade de vida. Então, quando a gente fala em contextualizar a aula, é a gente trazer para a realidade aqueles conceitos, aqueles conteúdos que vão ser estudados durante a aula de uma forma que fique acessível a quem está estudando. Porque, sabe, eu gosto de falar da matemática porque a matemática sempre foi, para mim, um desafio muito grande. Eu nunca conseguia entender, né, alguns conceitos da matemática, por exemplo. E por que que eu tinha que aprender determinadas coisas dentro da matemática que eu não conseguia observar ou ver uma utilização prática daquilo. Por exemplo, equação de segundo grau, né? Às vezes eu perguntava para os meus professores por que que eu tinha que aprender aquilo. Porque eu até hoje não vejo, para mim, na minha profissão, uma aplicação prática da equação de segundo grau. É claro que para quem é engenheiro, para quem trabalha na área de exatas, realmente ela tem a função dela, ela serve para alguma coisa. Mas sabe qual foi a primeira resposta que um professor me deu que quando a gente ouve a primeira vez é engraçado até, mas, ou melhor, quando a gente ouve hoje é engraçado até, mas a primeira vez que a gente ouve, a gente se revolta, né? Eu perguntei para ele por que eu tinha que aprender a equação de segundo grau, ele falou assim, porque vai cair no vestibular, se você não acertar, você não vai passar. Nossa, eu fiquei bravo, eu falei, mas que explicação é essa? Né? Tá de brincadeira esse professor. Por que que ele não contextualiza o negócio? Por que que ele não traz para mim realmente uma possibilidade de uma utilização disso, de agregação de valor? Pode ser que ele tenha falado isso, porque até ele, coitado, não sabia por que que ia servir para mim. Lá na sexta, sétima série, eu aprendendo a equação de segundo grau. Mas, né, era o trabalho dele. Então, quando a gente pensa nessa contextualização, a gente começa a entender o seguinte, ó. Vamos contextualizar a aula em si. Então, para que a gente possa entender, né, a gente precisa de alguns procedimentos. Então, ó, não há professor sem aluno. Vocês concordam? Sim? Então, a primeira parte a se contextualizar numa aula é a presença desses dois sujeitos, desses dois elementos, desses dois personagens, né? Vamos dizer assim, de uma forma figurada. Por quê? Se só o professor está ali e não tem aluno, não tem aula, né? Não tem por que existir um professor num lugar se o aluno não está presente. Mas o contrário também é verdadeiro, né? Não adianta ter só o aluno ali e não ter o professor, por quê? Quem vai guiar, quem vai orientar, quem vai mediar, né? Todo o processo de aprendizagem, esse processo da aula. Então, os dois sujeitos, professor e aluno, eles são interdependentes, inseparáveis, né? Inseparáveis até a página 2, né? Até a primeira vírgula. Por que eles são inseparáveis até a página 2? Estamos na nossa sala de aula? Estamos no mesmo ambiente? Estamos juntos?
Não, né? A gente hoje é separado por uma distância que dificilmente a gente vai conseguir mensurar, né? A minha distância em relação a todos vocês. Por quê? Porque cada um está na sua casa e se a gente fosse somar todas essas distâncias, a gente ia perceber, né, que a distância que nos separa é muito grande. No entanto, com o suporte e o apoio tecnológico, podemos estar conectados, linkados, interligados, apesar dessa distância toda. O que promove, então, a presença dos dois sujeitos em um mesmo ambiente, mesmo sendo virtual, caracterizando aí a ideia da nossa aula. Tudo bem? Então, estarmos conectados, estarmos juntos nessa sala, né, do Teams e podendo interagir e compartilhar os nossos saberes, contextualiza o sentido de aula, tá? Então a gente já começa por esse primeiro passo. Então, olha lá, tudo o que se leva para a sala de aula precisa ser orientado, mesmo a mais simples proposta de leitura. Muitos professores creem que o fato de adotar livros didáticos os livra de planejar as aulas, bastando seguir a sequência proposta nesses livros. Será que isso é real? Será que isso é verdade? Vamos pensar no seguinte, olha só. Eu uso, né, com vocês o que está proposto no AVA. Tanto é que eu falo para vocês, ó, esses slides que eu estou apresentando, eles são uma cópia fiel, né? É um print de todos os slides que aparecem para você na web aula. No entanto, o que eu, Luiz, né, faço em relação a esse material? Eu poderia simplesmente pedir para vocês assim, ó, leiam o que está no slide. Peguem o livro didático, leem, façam a leitura, uma leitura complementar, adicional, né, das informações que vocês já obtiveram, já captaram através da web aula. E agora vamos fazer uma discussão. Isso seria, se a gente conseguisse organizar essa logística, seria a aula dos sonhos. Por quê? Porque já viríamos com conhecimento prévio e teríamos a possibilidade de discutir, de conversar, de argumentar e principalmente de elaborar, a partir desse conhecimento prévio, novos conhecimentos. Essa é a proposta, né, do sistema KLS, né, que é o Croton Learning System. O que acontece? O AVA ele tem esses períodos de aula, da pré-aula, da aula e da pós-aula, exatamente para isso. Então, subentende-se que todos vocês, ao chegarem, ao ingressarem na sala, ou ao entrarem na sala presencial ou virtual, vocês já viram, já estudaram, já tiveram um primeiro contato com as informações da web aula. Essa web aula despertou em vocês o interesse por uma leitura complementar, vocês foram até o livro didático e já buscaram mais informações sobre o assunto. Para que ao chegar aqui, a gente possa discutir, contextualizar esse assunto. E depois que sair, eu volto para o AVA e faço, por exemplo, os exercícios da pós-aula, que são exercícios que estão relacionados ao tema com o objetivo de fixação. Perfeito, não é? Se fosse assim, seria perfeito, né, professor? Mas na verdade Ângela. Qual é o grande As problema? pessoas, eu acho que é. Então, o Para grande alguns. problema é que nem todos vão ter a disponibilidade, a facilidade
de fazer esse tipo de trabalho. Por quê? A culpa é só de vocês? A culpa é só do sistema? A culpa é só do trabalho? Não. A culpa é de tudo isso e muitas outras coisas. Então vamos lá. Quais outras coisas? Todos nós, eu, né, inclusive eu, vocês todos, e inclusive eu, nós viemos de um sistema educacional diferente do sistema KLS. Então, por exemplo, quem de vocês estudou em escola pública, além de mim? Eu estudei. Como era a característica da aula na escola pública quando você estudou? Hum, Eu não sei explicar, professor. Você não sabe? Não Mas sei. como que era a sua aula? Como que você via a aula? A gente ia para a escola, sentava lá e aprendia o que o professor passava. A gente, na verdade, não tinha que ficar no computador estudando, a gente pegava o livro para estudar, mas não era bastante coisa, que nem o que a gente aprende hoje. E por quê? Né? A gente tinha uma característica e uma crença e uma. Deixa eu ver qual palavra. E uma única regra, não é bem essa palavra, mas ela serve no momento. Que o professor era o detentor do conhecimento. Então, eu lembro que meus pais falavam para mim assim: olha, você precisa respeitar o seu professor porque ele sabe o que ele está falando. O que ele está falando é a verdade, é o correto. Então, você não tem que discutir com ele sobre isso. E será que isso era verdade? Vamos pensar em termos de atualização de conteúdo. Hoje, com a internet, com a facilidade de acesso a conteúdos que a gente tem, né, sites de pesquisa, livros, artigos e tudo mais, a gente tem uma tempestade, esse é o sentido figurado, né, melhor para ser usado, a gente tem uma tempestade de conteúdos sobre a gente todos os dias, né? E às vezes, por causa do trabalho, da correria e tudo mais, ou até mesmo desinteresse, nem todos nós, ou melhor, nem todos não, absolutamente todos nós, não conseguimos absorver todas as informações que nos são ofertadas durante o dia. E o que, que acontece? Então, quando a gente estava lá na escola pública, eu tinha uma sala com 30, 40 alunos, um único professor, seguindo um livro, né? E quando pedia trabalho para a gente ia até a biblioteca para procurar nas enciclopédias que tinham, e daí você pegava, vamos lá, eu na década de 80, pegava uma enciclopédia que foi editada na década de 70, ou seja, 10 anos antes, e pegava aquela informação ali escrita como se fosse a mais atual. Será que é? Uhum. Então, a gente vem dessa escola, a gente aprendeu dessa forma. Para reaprender, para modificar, né, essa perspectiva, esse entendimento que temos hoje, a gente precisa fazer muito esforço, né? Então, por exemplo, organizar o meu dia para que eu consiga entrar na web aula, para que eu estude a web aula, para que eu consiga ler lá o capítulo do livro, né, a parte da unidade que eu vou estar estudando na próxima aula. Responder aquela atividade diagnóstica e ainda entrar na aula me dá muito trabalho. E o nosso cérebro, ele tem uma característica que é muito importante. O nosso cérebro, ele é o maior poupador de energia que nós temos. E por que que ele poupa energia? Porque buscar soluções novas gasta muita energia, dá muito trabalho.
Então, por que que normalmente quando a gente vê alguma coisa acontecendo e a gente já vivenciou, já presenciou algo parecido, por que que será que a gente tenta dar a mesma solução para aquele problema? Por que que a gente faz as coisas sempre, ou quase sempre, da mesma forma? Porque se eu for inventar uma forma diferente, se eu for tentar fazer alguma coisa diferente, o meu cérebro tem que gastar energia, ele tem que elaborar um novo processo, ele tem que enviar muitos comandos para o meu corpo para que ele funcione adequadamente segundo esse novo plano de ação. E o cérebro quer fazer o quê? Descansar. Ele quer poupar energia. Então ele sempre vai no que é mais fácil para ele. Tudo bem? Até aqui? Uhum. Aí, por que eu estou falando tudo isso, né? Porque é o seguinte, a gente vai trabalhar hoje em cima, né, de um texto que seria muito legal se vocês depois conseguissem procurar esse texto, né, encontrar esse texto e fazer uma leitura. O tema é a constituição das intervenções em sala de aula e o uso do livro didático, análise de uma prática de letramento no primeiro ciclo. Eu, sinceramente, eu tentei esse link aqui, ó, e ele não abriu, tá? E depois eu pensei agora, né? Não fiz, fui burro. Eu podia ter pego o título e procurar, né? E achar. Eu não fiz isso. Mas tudo bem. Então o que acontece? Deixa eu mostrar para vocês o que, na verdade, a web aula traz para a gente. O artigo apresentado, né, ele resulta de uma pesquisa feita em uma escola. Os autores analisaram os aspectos do trabalho de leitura com base no livro didático. Os pesquisadores buscaram saber como se configuram, né, as interações mediadas pelo livro didático e como o professor e alunos dialogam sobre o texto e a atividade proposta. Para isso, eles gravaram e, posteriormente, transcreveram um diálogo da turma em um momento da aula, no qual todos estavam lendo o livro didático de português. Posteriormente, os pesquisadores analisaram o que ocorreu em sala de aula. Aí, olha lá, aqui pede para que a gente faça, né, a leitura desse recorte, desse excerto do texto, que são as páginas 22 e 26, né, para que depois a gente consiga realizar essas duas atividades. Então, olha lá. Leia o excerto do texto, né, e anote no seu caderno físico ou ambiente virtual aspectos, né, que considerar importante nas situações em que a professora orienta a realização da atividade. A segunda atividade. Depois da leitura, reflita. Você acha que o trabalho com a leitura foi bem desenvolvido pela turma? A orientação da professora foi adequada para a aprendizagem de todos os alunos? Você teria feito algo diferente? Bom, isso vocês vão procurar esse texto depois, vão ler e vão fazer. Porque agora eu vou voltar lá para o AVA e eu vou como eu vou dizer? Eu vou passar para vocês, né, na verdade, esse áudio. Deixa eu só achar ele aqui. Muita calma nessa hora. Aqui. Opa. Não é o WhatsApp. É aqui. Subo isso. Ai, fiz errado. Espera aí que eu tenho que pôr o áudio, senão vocês não vão ouvir, né, essa parte da web aula de vocês. Incluir o áudio aqui. Agora sim. A hora que começar a passar aí, meus amores, lá, viu? Cadê o negócio? Doroteia, você tá fazendo tudo errado hoje, hein?
Tá louco. Culpa da Doroteia. Não tá ajudando. Daqui a pouco ela me briga comigo. Ó, eu vou pôr o áudio. Se ele não aparecer para vocês, vocês me avisam, ok? Psyll e pronto. Por que será que escolhemos esse título para o áudio? Se você leu o excerto das páginas 22 a 26 do texto, A Constituição das Interações em Sala de Aula e o Uso do Livro Didático, Análise de uma Prática de Letramento no Primeiro Ciclo, essa resposta ficará mais fácil. Nesse texto, há uma descrição detalhada de uma atividade em que a professora solicita aos alunos a leitura de um texto de um livro didático. Pela leitura do excerto do artigo, foi possível notar que os alunos são chamados a participar da atividade por meio da leitura de um parágrafo em voz alta. A professora intervém para coordenar a leitura oral, indicando aos alunos o desempenho deles e lembrando-lhes de como devem se portar na aula. Por esse relato, você achou que a leitura foi bem desenvolvida nessa turma? A orientação da professora foi boa o suficiente? Você teria feito algo diferente? Vamos começar retomando a fala da professora no momento da orientação. Você percebeu que a professora dialoga com os alunos várias vezes, mas para orientar o trabalho, ela se manifesta apenas 2 vezes, uma no início da leitura e outra no final? Ela diz primeiramente: Nós vamos estudar isso agora. Então, por que a gente está estudando o carnaval no Brasil? Mais adiante ela diz: Esse é para ler 2 vezes, porque tem que prestar bastante atenção. Vamos analisar essas orientações e seu resultado no trabalho dos alunos. Quando diz, nós vamos estudar isso agora, a professora parece incluir-se no processo de estudo com os alunos, colocando-se como alguém que também vai estudar, alguém que aprende enquanto ensina. Isso pode ser muito motivador para os alunos, criando um ambiente acolhedor para dúvidas e dificuldades que a tarefa do estudo pode apresentar. Mas ela não deixa claro para os alunos, pelo menos não nessa situação, o que está entendendo sobre o estudo. Talvez ela pudesse deixar mais claro, por exemplo, o que fariam juntos. É um estudo sobre os diferentes modos de comemorar o carnaval no Brasil? É um estudo sobre o sentido histórico dessa festa popular? É uma crítica ao modo como o carnaval se constitui nos dias de hoje em relação ao passado? Depois da primeira leitura, a professora orienta. Esse é para ler 2 vezes, porque tem que prestar bastante atenção. Essa orientação faz referência a um bom procedimento, que deixa claro aos alunos que não se entende sempre tudo o que se lê da primeira vez. A primeira leitura é quase sempre a oportunidade de reconhecer o tema geral do texto, para que depois seja possível se aprofundar. Às vezes é preciso reler o texto quando o propósito é de fato estudá-lo. No entanto, a professora não dá pistas aos alunos sobre aquilo em que ela quer que eles prestem atenção. Talvez ela pudesse ter apresentado um objetivo mais claro dessa segunda leitura. Por exemplo, um pedido para que localizassem no texto a definição de carnaval ou para que descobrissem as fontes que os autores usaram para informar os leitores sobre o tema em questão. São muitos os possíveis objetivos de leitura. Por isso, o professor deve saber e deixar claro aos alunos o que ele de fato quer que todos leiam e a que propósito de estudo essa leitura se presta. Por fim, os autores avaliam. É interessante notar que a discussão do texto informativo não ocorreu. Foram feitas 2 leituras silenciosas, uma leitura oral da professora e uma leitura oral pelos alunos. Por que a professora não propôs a discussão do texto? Nossa hipótese é a de que o texto não acrescenta novas informações se for lido após a discussão e a análise das ilustrações. Ao fazer um levantamento das observações dos alunos em torno das ilustrações, percebe-se que todas as informações veiculadas no texto foram tratadas. Isso coloca uma questão quanto à qualidade das informações veiculadas no texto e à própria textualidade. O texto apenas descreve as ilustrações. Foi elaborado pela própria autora, o que evidencia o caráter escolar desse material. Ou seja, é um texto que circula apenas no espaço escolar, caracterizando, assim, um dos aspectos do letramento escolar: contato, discussão e análise de materiais produzidos neste contexto ou para esse contexto. Essa crítica nos leva a considerar outra atitude que a professora poderia ter tomado nessa situação e que continua válida em situações didáticas semelhantes: a escolha prévia das fontes de informação para os alunos. O livro didático, embora se proponha abarcar todo o conteúdo dos diferentes anos,
nem sempre contempla a diversidade de gêneros e de linguagens que um aluno precisa dominar ao longo de sua formação. Além disso, aprender a buscar informações em fontes diversas já é um importante objetivo de aprendizagem. Agora que analisamos juntos o relato da professora e o texto, qual é a sua avaliação? O trabalho com leitura foi bem desenvolvido nessa turma? E aí, meninas? Conseguiram ouvir bem? Sim. O que Sim, vocês consegui. acham do que foi falado ali? Eu acho que a professora não colocou o que ela realmente queria, né? Tipo assim, a proposta, ela só deu o texto, vocês leia 2 vezes e faça o que vocês entenderam, né? Ela não colocou a proposta igual ele estava falando assim, que ela poderia ter dado um objetivo, né, do que ela queria. Então, Aí depois ele fala que o texto devia estar bem claro, ou segundo a autora, ou devia bem ilustrado, né, para ela ter dado o texto assim para eles fazer. Mas eu acho que ela poderia ter explicado, colocado um objetivo, ter falado o que realmente ela queria do texto do carnaval, o assunto, né? ok. Mais alguém? Eu acredito, professor, eu estava até relembrando no meu tempo, e hoje eu vejo que essa é uma dificuldade. A falta de um planejamento maior que ela não teve, né, de buscar novos conhecimentos, um conhecimento além daquilo que estava no livro, né? Ela mesma não soube se ter um objetivo para buscar com esses alunos. E eu vejo que, no caso da minha época, não tinha muito disso mesmo. Hoje eu consigo ver de uma forma diferente, que não era somente o aluno que teria que buscar os objetivos, mas o professor tinha que oferecer esses primeiros objetivos, no caso, o assunto que ele queria saber, né? Porque às vezes eu faço a leitura de algum texto e eu não sei qual vamos dizer assim, a palavra-chave desse texto que eu devo buscar, se eu não for orientada, porque são tantas coisas que eu sinto essa dificuldade hoje. Então, eu vejo que no caso da professora, ela ficou muito no básico, né? Ela simplesmente fez a leitura, não buscou o diálogo, primeiro não buscou apresentar aquilo que é o carnaval, às vezes, que muitas vezes a gente nem tem conhecimento do assunto, e se você vai ler uma coisa que você não tem conhecimento, no meu caso, eu não vou entender. Tá. Mais alguém? Eu vou ouvir de novo o áudio, professor. Eu não entendi muito, não. Não? Tá. Então, peraí, deixa eu tentar elucidar um pouquinho para vocês, porque é o seguinte. Na verdade, esse áudio fala do texto que a gente falou no começo, né, que eu acabei não pegando, e ele expõe um fato que aconteceu em uma aula. Eu lembro que eu comentei com vocês, logo nas primeiras aulas, um dia que eu dei um trabalho que era um texto que vocês iam conversar entre vocês e trazer as opiniões. E eu comentei assim, olha, se estivéssemos no presencial, cada uma de vocês estaria com um texto e cada um ia ler um parágrafo sequencialmente para que todos prestem atenção. Quando eu faço isso, qual é o meu objetivo? Bom, primeiro, que um dos alunos, um dos integrantes da turma, verbalize o que ele está lendo. E por que é importante verbalizar a leitura nesse caso, nesse objetivo que nós estamos falando agora? Na verdade, eu ia estar fazendo com que vocês, entre aspas, estivessem treinando para uma leitura em público, mas ao mesmo tempo que eu exponho você ao ler em voz alta,
eu tiro a atenção de todos os outros alunos que estão no mesmo ambiente, na mesma sala e tudo mais. Por quê? Porque eu falo para eles, ó, a leitura vai estar lá, mas você tem que acompanhar aqui porque você é o próximo. E você depois, e você depois, e você depois. Então eu não, ao delegar essas funções, ao estabelecer com os alunos as prioridades de ação, o que eu faço? Eu mantenho a atenção desses alunos na leitura. E daí, enquanto ele ouve o amigo falando o parágrafo, ele está acompanhando, fazendo uma leitura silenciosa, o local onde o amigo está. E mais, ele tem que ficar atento se ele é ou não o próximo a continuar lendo. Então eu começo a trabalhar aí habilidades, né, muito específicas de atenção e concentração, mas também, né, a tomada de decisão da forma como eu vou me posicionar para eu assumir, por exemplo, o comando no momento que eu tenho que fazer o comentário, né, ou em outra situação qualquer. E por que que isso é legal, né? Exatamente por essa integração, né, de várias pessoas, mas uma integração que te obriga a estar mais atento, a estar prestando realmente atenção naquilo que você está lendo e ouvindo, para que o seu entendimento seja melhor, tá? Entende esse processo? Ou não? Sim. Só que Falou daí, que sim. então, aí é que tá. Só que às vezes, onde foi o erro da professora que eles apontaram? Alguém aí já falou, não lembro quem agora, mas assim, a professora falou para ler 2 vezes, que precisava muita atenção, mas não disse atenção no quê? Lembra disso, que no áudio ele comenta isso? Sim. E onde foi então o erro da professora? Em não orientar ou ela entender que a orientação que foi dada já estava completa? Porque às vezes a gente se torna vítima do nosso próprio conhecimento quando a gente vai dar aula. Porque, por exemplo, já falei para vocês o quanto eu me encanto com a minha voz, né? O quanto eu acho o máximo as minhas explicações. O quanto eu entendo cada uma delas de forma, assim, muito eficiente, né? Eu acho a minha voz encantadora. Então eu presto atenção na minha voz enquanto eu falo de uma forma muito significativa. E por estar prestando atenção nessa forma significativa, me encantando com o meu tom de voz, é lógico que eu vou entender muito bem tudo que eu falo. Mas eu posso exigir esse encantamento com todos vocês? De todos vocês? Não posso. Então, cada um de vocês vai apresentar uma característica diferente de leitura, um tempo de permanência em leitura diferente, né? Por exemplo, eu comecei a ler esse livro aqui, ó. Epa, eu tenho que desfocar o negócio para vocês verem. Recomendo, se vocês puderem ler, tiver condição, é muito legal. O nome do livro, ó, Risco Calculado. O autor é Ben Carson. Ben Carson é aquele neurocirurgião americano que fez a separação daquelas irmãs indianas, se eu não me engano, que estavam ligadas pelo crânio, né? E ele fala assim: risco calculado,
Aprenda a decidir com ousadia. É um livro muito legal. Eu comecei a ler ontem. Eu já li quase a metade do livro. E eu parei de ler porque eu falei assim, nossa, vai acabar. E está muito interessante, eu não quero que acabe. Não tem um outro livro tão legal assim para ler no momento. Né? Tem vários aqui para eu ler, mas um que me despertou um interesse como esse, eu não tenho no momento. Então, o que eu preciso entender, o que eu preciso fazer? O que é importante, né, que eu faça? É que eu tenha, né, esse entendimento, essa filtragem, né, das informações. Por quê? Porque quando alguém me perguntar sobre esse livro, eu entendi, eu vou saber explicar. Agora, às vezes, quando a gente vai passar um trabalho na sala, eu explico o trabalho e para mim foram todos os detalhes. Foi muito bem explicado, todo mundo entendeu. Tranquilão, né? Por quê? Porque o trabalho já está formatado aqui na minha cabeça. Eu já tenho a imagem, o desenho dele pronto na minha cabeça. Só que daí na hora de explicar, eu não consegui fazer com que vocês criassem a mesma imagem, o mesmo objetivo, a mesma formatação desse trabalho que eu pedi na cabeça de vocês. Eu fiz um pré-julgamento que a forma como eu explico é a melhor, todo mundo vai entender. E nem sempre o será. Então eu tenho que tomar cuidado com isso. Então eu preciso observar muitos detalhes, eu preciso me empenhar em avaliar o que as pessoas estão entendendo, o que os meus alunos estão entendendo, para que eu possa aí sim estimular cada um desses alunos, né, ou todos, né, que conseguirem alcançar aí os objetivos, em fazer melhor. Então, por exemplo, lembra do primeiro trabalho que eu pedi por e-mail? Como foi a informação que eu passei para vocês? Quem lembra? Eu pedi, a primeira coisa que eu pedi, né, é que vocês fizessem um trabalho e mandassem no meu e-mail. Mas para mim estava subentendido assim, que vocês iam fazer isso num documento do Word, anexar no e-mail, com o nome de vocês, com capa, com tudo bonitinho, e eu ia saber quem era quem no trabalho. Algumas pessoas realmente fizeram ele num documento do Word, né? E me mandaram sem título, sem nome, sem nada. E eu não sabia de quem era o trabalho mais. Teve gente que escreveu no próprio corpo do e-mail, né? E eu acabei não observando e me atentando porque o nome do e-mail está diferente. De repente, usei o e-mail do meu marido e tal, não sei o quê. Aí eu procurava o nome do maridão na lista, não tinha. Como é que faz? Como é que fica esse negócio? Né? Então, mas onde estava a falha? Na minha fala. A falha foi a forma como eu expliquei para vocês o trabalho. E por que ficou falho? Porque eu tinha um entendimento prévio que eu exigi de vocês, que eu cobrei de vocês, que eu, ao explicar, achei que todos tinham entendido. E eu criei uma expectativa na entrega do trabalho que ia ser exatamente como eu pensei. Só que eu não expus para vocês exatamente como eu pensei. Eu pus cheio de cortes, cheio de edição, cheio de atalhos. E aí é que se encontra o problema. Tranquilo? Até aqui? Sim. Então, olha lá. Já que está tranquilo, eu vou começar a complicar.
porque essa é a minha função. Para que facilitar se eu posso complicar, né? Então, olha lá. Quando a gente pensa, né, em uma resolução de um problema assim, a gente começa a pensar no quê? Eu tenho todo o problema que eu vou, que vai ser apresentado, por exemplo, na sala, ele está diretamente relacionado ao planejamento da minha aula. Então, olha lá, um professor vai desenvolver atividades com os alunos em sala de aula, conforme a descrição do quadro 1. Aula, formas geométricas e suas propriedades, apresentado a seguir. E é preciso elaborar um seu plano de aula. Então, a gente tem que entender qual é o nível dos alunos, o nível de ensino que eu estou trabalhando, os objetivos em relação a esse conteúdo e as etapas que eu vou ter que respeitar de aprendizagem para essa atividade proposta. Bom, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar a situação problema para vocês que está no vídeo, né, da web aula. Esse vídeo, ele traz para nós, né, uma situação problema que a gente vai tentar entender e resolver ainda hoje. Então, olha lá, os desafios da prática docente. Deixa eu abrir o vídeo. Se tiver sem som, me avisa. Eu acho que eu compartilhei o som. Olá, estamos iniciando mais uma unidade de nossas práticas pedagógicas e também completando um marco neste trajeto. O nosso GPS está dizendo que já percorremos a metade do caminho e que estamos na direção certa para atingirmos a nossa meta na gestão de sala de aula. Na unidade 2, nós conhecemos os elementos que o professor pode explorar na hora de criar as melhores condições de aprendizagem. Na unidade 3, vamos aprender a trabalhar recursos linguísticos e materiais para promover as condições de ensino. E a linguagem é o primeiro recurso aliado da docência. Tudo o que o professor diz fica registrado e tem importância para os alunos. O contato visual, os gestos e as primeiras palavras são a recepção para mais um dia de trabalho na escola. Então, a linguagem é um recurso que deve ser bem empregado desde a acolhida. Pessoal, bom dia. E aí, tudo bem, dona Maria? Tudo bem, professora. Melhorou? Tô melhor, professora. Que bom. E o seu João, terminou a reforma? Graças a Deus, agora só dormindo pó. Só Eu falei pro senhor que ele teria pó, né? E o seu Manuel? Trabalhou bastante esses dias? Oi, povo, bom dia. Bom dia. Vocês estão bem, trem? Ah, que bom. Pessoal, vocês lembram que a gente trabalhou na aula antes daquela aula que a gente fez as atividades avaliativas? Sim. Vocês lembram do leão assustado? Foi engraçado, mas no final não ficou engraçado. Do leãozinho, você não lembra? Do leão espetadinho? E aí a gente viu que tinha várias camadas de significado, beleza. Como você pôde ver, investir na acolhida é uma boa forma de começar a criar condições de ensino. Essa interação faz parte da aula e é a primeira forma de comunicação do professor com a classe. Mas recursos materiais como a lousa também são importantes aliados da comunicação do professor com seus alunos. Uma lousa bem preparada ajuda os alunos na hora de organizar o caderno e de assimilar o conteúdo. Ela também serve para apoiar as explicações necessárias durante a aula. O professor ainda pode usar a lousa para organizar o trabalho, planejar o calendário, avaliar e registrar percursos de aprendizagem e dar outras orientações. Veja como o professor Fábio usa a lousa para apresentar os conteúdos e esclarecer as dúvidas dos alunos. Então vamos lá, ó.
Américas. Aqui você tem a África. A Europa é esse pedacinho aqui. Aqui você tem a Ásia, o maior de todos os continentes, que inclui o Oriente Médio. Então essa região aqui, que é o Sudoeste Asiático, é onde está o Oriente Médio. A simples localização geográfica desse lugar, ela já é importante. Por quê? Porque ela está entre a África, a Europa e a Ásia. Ela é um local estratégico. A acolhida e a lousa já representam uma parte significativa da aula. Mas também é preciso estar atento à linguagem na elaboração dos enunciados, para que cada um dos alunos atinja os resultados esperados para os exercícios, tarefas e atividades. Grande parte do sucesso da aprendizagem tem relação com a comanda do professor, e a clareza do enunciado é fundamental para que a classe cumpra a proposta pedagógica do dia. Daí hoje a gente vai trabalhar, continuar trabalhando com os textos que tem várias linguagens, e aí eu vou pedir para vocês fazerem um exercício, que é de não ver, e vocês vão assistir um filme. Como assim? Como assim? Como é que eu vou ver sem... Hein? Não entendi. Só tirar o óculos, tá tudo certo. Aí o que eu quero que vocês façam? Vocês vão ficar bem retinhos, assim, com a mão assim. Não é para dormir. O letreiro transforma-se em um espelho oval que reflete a expressão de assombro de um rosto muito próximo. Uma mão segura o cabo cor-de-rosa do espelho. Tendo ainda como fundo a terra, aparece a palavra Alexandria em letras amarelas. Eu vou fazer hoje uma espécie de revisão sobre o assunto Oriente Médio, que é a parte principal da prova. E assim, eu quero que vocês mantenham os cadernos abertos, por favor, geografia, porque vocês vão ter que fazer algumas anotações. Aproveitando a deixa do professor Fábio, vamos fazer as nossas anotações, porque chegou a hora de conhecer a situação-problema da unidade 3. Preparado? Então vamos lá. O professor vai dar uma aula e, por isso, ele precisa fazer um bom planejamento para ela. Ele já definiu o tema, os objetivos de aprendizagem e as atividades da aula. O tema da aula é o seguinte: formas geométricas e suas propriedades. Para os objetivos de aprendizagem, o professor definiu que os alunos devem conhecer os diferentes sólidos geométricos e suas principais características, explorar e comparar sólidos geométricos de uma mesma família e representar sólidos geométricos em formas geométricas planas bidimensionais. Por fim, o professor organizou as atividades dessa forma: iniciar apresentando um problema que os alunos devem resolver a partir da exploração dos sólidos geométricos. Estabelecer o tempo que os subgrupos têm para solucionar o desafio e reorganizar a sala em roda para que os subgrupos apresentem suas conclusões. Depois, ao término da atividade coletiva, o professor pensou em propor uma atividade individual para que cada aluno represente um sólido geométrico em uma forma geométrica, plana e bidimensional, e combinar a devolutiva dessa atividade para a próxima aula. Agora você tem uma tarefa para entregar na próxima aula. Pense nos enunciados que o professor deve elaborar para orientar os alunos. Como você acha que ele pode propor essas atividades? No nosso próximo encontro, os professores trarão mais dicas para nós. Mas traga a sua proposta de enunciados, porque você vai vir para a lousa apresentar a sua estratégia. Bom trabalho e até mais! Olha lá, parece muito complicado tudo que a gente viu, não parece? Parece. No entanto, o que a primeira professora que apareceu, ela fez? Ela estava com uma sala de uma turma de EJA. Qual foi a primeira coisa que ela fez? Ela foi conversando com os alunos, né? Perguntando das atividades que eles tiveram durante a semana. É, um acolhimento, né? Ela demonstrou empatia, né? E se aproximou dos alunos, criando um vínculo, aumentando a confiança entre eles, para que fique mais fácil o acesso e o entendimento e a aprendizagem, né? Ela usou uma estratégia.
Oi, Adileide. Não, estou ouvindo, professor. Ah, tá, não, é que estava piscando, eu achei que você ia falar. Então, o que acontece é assim, ela usou essa estratégia desta forma. A outra professora que apareceu depois, que deve ser mineira, né? Porque, e aí, como é que vocês estão, trem, né? Quem fala trem assim é mineiro. Estava falando com adolescentes. É claro que para falar com adolescentes, ela precisa de uma linguagem mais característica, mais específica, que vá atingir esse adolescente, entre aspas, né? De uma forma assertiva. E daí o que ela faz? Ela começa a propor as atividades e ela fala: vocês vão assistir um filme sem ver. O que ela estava fortalecendo nesse trabalho? A nossa visão, né, ela representa quase que 90% da nossa capacidade de captação de informações diariamente. Aí você imagina como fica a vida de um deficiente visual. Ele perde a maior fonte de captação de informações que a gente tem. E ele fica restrito, né, entre aspas, à audição. Só que Papai do Céu, ele é simplesmente o máximo, né? Quando ele permite, né, que uma pessoa se torne deficiente visual, ou vá nascer deficiente visual, ou vá ficar deficiente visual ao longo do tempo, ao longo da vida, ele, ao perder esse sentido, essa pessoa tem uma adaptabilidade, uma adaptação muito grande e ela desenvolve muito melhor os outros. Então, começa a prestar mais atenção no que ouve, melhora o tato, né? Então, tem várias coisas que vão acontecer. E daí, o que se torna importante? Por exemplo, o que a professora mostrou naquele vídeo, e dá para a gente ver um pedacinho, era um vídeo com uma audiodescrição. O que é uma audiodescrição? É quando, junto com as imagens, que é claro, o deficiente visual não está conseguindo ver, existe um áudio explicando com a maior clareza e a maior quantidade possível de detalhes sobre o que tem aquela cena. E daí o que acontece? Esse deficiente visual, ouvindo tudo isso, captando essa informação de forma auditiva, ele processa na sua cabecinha, lá no seu cérebro, e ele imagina aquela situação. Ele enxerga aquela situação. Por isso que a riqueza de detalhes, por isso que a clareza na explicação é necessário que aconteça, né? É necessário que ela tenha grande clareza, que ela tenha muitos detalhes. Por exemplo, a minha esposa trabalhou muito tempo naquele hospital Provisão, né? Quando eu tinha o Provisão, e ela trabalhava na área da reabilitação dos deficientes visuais. E ela coordenava a parte de esportes e tudo mais. Então ela tinha judô para cegos, tinha goalball, tinha diversas atividades, né, esportivas que eram adaptadas para eles. E na época da Olimpíada aqui no Brasil, a minha esposa sacudida de tudo, ela conseguiu patrocínio para levar todos os atletas do judô, né, eles praticamente todos faziam judô para adaptado para os cegos, para ir assistir a Paralimpíada. Aí eu parei, né? Olha a ignorância do cara e o preconceito do cidadão. Eu falei assim, você vai gastar uma grana para levar esse povo lá para assistir a Olimpíada. O que eles vão assistir? Os caras são cegos, eles não vão ver nada. Até então eu não sabia o que era audiodescrição. Aí ela me ensinou, né? E isso é uma coisa que muitas vezes a gente pensa, né? Ela ia com eles para o cinema.
Eu falava, mas que caramba, cara, os caras não enxergam. O que eles vão fazer no cinema? Vai ficar ouvindo o filme? Aí eles ouviam as conversas e como que eles podiam contextualizar isso? Toda vez que ia um deficiente visual, né, por exemplo, lá na Olimpíada ou no cinema, tinha um profissional da reabilitação do lado dele fazendo a audiodescrição. Então ele ouvia a conversa que tinha do filme, mas o profissional estava descrevendo a cena. Então ele conseguia imaginar aquele contexto. É igual quando eles estavam lutando. Eles chegavam, a gente está numa quadra assim, 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 tem um degrau assim, assim, o chão é assim, eles estão a tantos metros de distância, eles estão fazendo isso, eles estão fazendo aquilo. Do lado direito tem uma pessoa fazendo isso, do lado esquerdo. E eles começam a descrever esse cenário para o entendimento da pessoa. Só que aí entra a principal ferramenta que um professor, todo professor, deve ter grande domínio. A clareza na linguagem, na fala, na explicação. Então, é aquele negócio assim, o professor, ele consegue, quando ele tem um vínculo maior com o aluno, ele consegue o interesse desse aluno. Ele consegue que o aluno aprenda mais, mas é claro, ele precisa oferecer esse conteúdo, transmitir, né, esse conteúdo todo de uma forma muito assertiva, de uma forma, posso dizer até encantadora, para que o aluno consiga entender tudo e principalmente que ele se atraia a prestar atenção nisso tudo. Dá para entender o negócio? Então, por exemplo, quando a gente fala da situação problema que foi apresentada, que o professor queria falar apresentar os sólidos geométricos, o que ele propôs? Ele propõe uma situação de prática dos sólidos geométricos, para que a pessoa valorize o que ela vai produzir e, a partir disso, ela consiga construir o conhecimento e transmitir aos outros. Adileide, você tinha levantado a mão. Diga. Surgiu uma curiosidade. Uma pessoa que não enxerga desde o nascimento. Certo. Em relação a cores, como que essa pessoa, que a gente, quando vai dar aula para essa pessoa, como que a gente vai identificar cores se essa pessoa não sabe diferenciar as cores? Ela nunca viu. Porque quando você fala de, vamos supor, isso aqui é uma caneta, palpável, né? Então ele consegue ter entendimento, apalpando, essas coisas assim. Então, mas no caso assim, de cores, eu acho que é mais difícil. Como que a gente consegue dar esse ensinamento? Olha, no curso de Educação Física, eu dou a disciplina que se chama Atividade Física e Esportes Adaptados. Então, a gente fala de todas as adaptações de esportes para as pessoas com deficiência. E quando a gente vai falar da deficiência visual, tem um vídeo que é muito legal, que aparece no AVA deles. Enquanto eu vou falando, eu vou ver se eu tenho ele salvo aqui comigo, tá? Se eu tiver, eu vou passar para vocês. Que é de um menininho, esse vídeo está em espanhol. E é um menino que a professora pede, né, para que eles expliquem as cores. E esse menino, ele fala o seguinte, que quando ele vai... a professora pede para descrever as cores, daí ele vai pesquisar sobre as cores. E ele põe no computador, né, o que são as cores. Daí começa
uma associação, na verdade, da ideia de como ele consegue entender, né, essa cor, na verdade. E daí, o que acontece? O que é falado? Ele começa a explicar o seguinte, que o verde, né, das árvores atrai os passarinhos, e os passarinhos cantam. E quando o passarinho canta, ele canta na cor do passarinho. Ele começa, na verdade, a associar coisas que ele consegue escutar, coisas que ele consegue tocar, né, que seja palpável, para definir as cores. Ele não identifica o que é vermelho, o que é amarelo, o que é azul, porque para ele não vai fazer diferença, ele não vê. Mas ele consegue entender, por exemplo, que a copa da árvore, né, a folhagem das árvores, ela é verde e ela atrai a atenção de passarinhos de várias cores que cantam diferente e tudo mais, e ele começa a imaginar isso, embora ele não tenha não tenha a percepção que nós temos, né, visual desse impacto das cores. Então, o que eu preciso fazer quando eu tenho uma pessoa que nasceu cega é proporcionar a ela a maior quantidade possível de informações, uma riqueza, né, de detalhes, para que ela possa construir de alguma forma, né, essa ideia de, como eu vou dizer para vocês, essa ideia do cenário, tá? Por quê? Porque para a gente identificar cores, nós que somos, quando a gente fala com os deficientes visuais, a gente fala de videntes, não de vidente de prever, né, as coisas, mas de enxergar. Nós que somos videntes, nós temos essa necessidade e essa possibilidade de identificar cores diferentes e elas se tornarem para a gente referência. Quem já nasceu cego, que nunca teve contato com as cores, esse referencial das cores, para ele não vai existir. Então a gente precisa fornecer para essas pessoas outros referenciais diferenciados, que vão ser para eles muito mais importantes, por exemplo, que a cor. Deu para entender? Ou eu só confundi ainda mais? Sim, mais ou menos. Mais ou menos? O que ficou mais ou menos? Vamos lá. Não, é que, assim, vai conciliar os passarinhos procurando a copa das árvores, mas é porque tem árvores que elas não são verdes, tem árvores de outras cores, entendeu? Sim, mas a gente o que você vai precisar entender, Adleide, é que eu vou generalizar algumas coisas. Por quê? Porque se para mim a referência da copa da árvore é o verde, né? E ele não enxerga o verde, eu posso então descrever a copa da árvore de uma maneira diferente, sem precisar me atentar à cor. Entende? Por quê? Lembra que eu falei, eu vou ter que construir um referencial diferenciado para esse deficiente visual, porque a cor ele jamais vai conseguir identificar. Ele não viu. Porque identificação de cores está diretamente ligado à visão, que é um sentido que ele não possui. Então, para ele, desculpa, essa informação da cor é irrelevante. Entende? Então, de repente, falar da forma como é a copa da árvore, o tamanho,
né? O quanto ela tem de alcance, por exemplo, para ele vai ser muito mais importante, agregador de valor, relevante, do que falar da cor, por exemplo. Entendi. Ok? Ok, obrigada. Por nada. Então, vamos voltar lá com o que a gente estava falando. Cadê? Não é aqui. É aqui. Não, não é aqui. Compartilhei certo. Achei que eu estava errado. Então, olha lá. Aqui a gente passou, né, por essa possibilidade e a gente continua, né, nesse entendimento. Então, quando a gente vai pensar nessa situação problema, como eu faria, né, para um enunciado de uma atividade, de um trabalho para um aluno? Eu tenho que me atentar, eu tenho que me preocupar, né? Por exemplo, como você acha que o professor deve propor a atividade, né? Quais os aspectos que ele deve considerar em cada etapa da atividade para que os objetivos sejam alcançados? Então vamos lá, vamos pensar novamente na situação problema. Eu tenho lá a ideia dos sólidos geométricos. Quais são as etapas mais importantes para que esses alunos entendam esse processo? Agora está com vocês a bola. Qual de vocês sabe o que é um sólido geométrico? Ninguém sabe? Vamos ver se eu consigo ver vocês um pouquinho. Alguém sabe o que é um sólido geométrico? Acho melhor o senhor explicar, professor. Aí é que tá. Eu não vou explicar. Então explica, eu vou pesquisar aqui só um minuto. Não. Esse é o processo. Se os meus alunos ainda não sabem o que é, dentro do processo da minha contextualização da aula, é por aí que eu tenho que começar. Então eu apresento aos alunos o que é um sólido geométrico. Porque se eles não têm ideia do que é, como que eles vão conseguir construir em 2 dimensões um sólido geométrico? Professor. Oi. O senhor perguntou o que é sólido geométrico. Sim. Eu pesquisei e agora eu sei que é. O que é? É cubos, cones, essas coisas, né? Certo. Todas as formas geométricas Todas as formas. Que são, por exemplo, que eu construí, que eu tenho ela palpável. Por quê? Porque se eu for falar de uma forma geométrica com vocês e peço para vocês desenharem um cubo, ao desenhar o cubo num papel, o que acontece? Você tem uma ideia abstrata desse cubo. E a partir do momento que eu trago para a realidade e eu construo, né, esse sólido geométrico, eu faço a elaboração desse material, eu estou criando para o meu aluno o significado, né? Eu estou construindo com o meu aluno o significado, eu estou contextualizando o nosso trabalho. Então, olha o tamanho da importância que eu dou para essa contextualização. Então, por exemplo, às vezes a gente fala para o aluno assim, olha, a gente vai fazer, eu vou ensinar a vocês um jogo de tabuleiro que chama Ludo. Alguém aqui já jogou Ludo? Quem lembra do Ludo? Aquele jogo de tabuleiro, 4 participantes, cada participante tem 4 pecinhas, que tem que tirar a pecinha, colocar num caminho, percorrer o caminho inteiro, depois entra na cor que é a dele e tem que chegar ao centro do tabuleiro. Lembra desse joguinho?
Eu lembro, coisa de velho, né? Não, Então, não. não. Não lembra, né, Doroteia? Não é da sua época. Então, é da minha. Não. Eu tô velho. Entendeu? Então, o que acontece, né, com o jogo de ludo é que eu tenho que usar um dado. O que que é um dado? A Ângela falou agora há pouco. É uma forma geométrica. É um sólido É geométrico, é um sólido. cubo, Isso. né? E o que que eu tenho? Eu tenho um cubo que tem 6 faces. Se eu for pensar somente no cubo, o dadinho simples, né? A gente sabe que tem aqueles jogos de RPG que tem dados com 52 faces. Então, é um outro sólido geométrico, é uma outra forma geométrica que possibilita ter um número maior de possibilidades. Então, eu vou ensinar isso para a criança. O que que eu faço para ela aprender a trabalhar com o dado? Eu mostro o dado, falo que tem 6 números, vou ensinar ela a jogar, a face do dado que está para cima, aquele número é o número que ela vai usar para o jogo, tá? Mas se eu trouxer o dado pronto, é fácil, não é fácil? Professor, Ah, na escola onde eu trabalho, a hum, professora me pediu para fazer um dado. sim, Construir um dado. Aí eu construí um dado com a caixa de leite. perfeito. Só que eu não sabia que tinha que dar 7 para cada lado. Tinha que dividir os números, né? E tipo, somar o número de cima com o número de baixo e tem que dar 7. Nossa, muito prazer. Também não sabia. É Oi? verdade. Eu não sabia disso também. Então, e eu não sabia. Aí ela me explicou que eu tenho que somar todos os números. Por exemplo, se em cima tiver 4, embaixo tem que ter 3 para dar a soma de 7. Um lado tem 6, outro lado tem 1, tem que dar 7. Que Aí legal. ela me explicou isso e eu nem sabia. Eu também não. Nunca tinha ouvido falar disso. Então, olha que interessante. Para mim, eu já fiz várias vezes o dadinho com as crianças na escola, né? Então você faz lá na cartolina o desenho bonitinho, eles recortam, aí tem onde dobrar, colar e tal, fica um dadinho lindo. E eu sempre pus aleatoriamente os números. Nunca pensei nessa informação. Ó que legal. É Então, muito legal. a gente começa a perceber, além, né, da possibilidade de contextualizar, de criar o material, né, concreto, né, aí você já está trabalhando uma ideia do sólido geométrico, de uma lógica matemática para o jogo, e você traz uma informação da própria construção do jogo. Olha quantos assuntos você aborda quando você consegue contextualizar o que você vai fazer. Então eu acho que é a parte mais importante quando a gente pensa nessa contextualização e a gente observa, né, de uma forma muito assertiva, né, isso que a gente vai estar fazendo, tá? Então, a primeira coisa qual é mesmo a se fazer? Vamos lembrar? Ao contextualizar, eu tenho que me assegurar, né? Eu tenho que ter, enquanto professor, a certeza que os meus alunos já entendem aquele conceito que eu quero contextualizar. Se eles não entendem, qual é o primeiro passo da contextualização? Apresentar esse conceito. Fazer com que eles entendam o conceito e o objetivo e o conteúdo que vai ser trabalhado. A partir disso, eu começo a dar os próximos passos, né? Então, o que eu tenho que entender é o seguinte: como eu faço isso com o meu aluno, né? Quando a gente ouviu o áudio do Psyu e pronto, o que a professora fazia? Ela pediu uma leitura, cada aluno ia ler um parágrafo e os outros precisavam prestar atenção, ou seja,
Pronto. A Adelaide vai ler. Todo mundo em silêncio. Terminou a parte da Adelaide? Pronto, é a vez da Doroteia. Agora é a vez do Eduardo. Agora, entendeu? Vai passando a vez para cada um. A gente poderia estabelecer essa ordem antes do início da leitura, para que não fosse necessário ser quebrada esse ritmo, essa dinâmica da leitura em todo momento, né? Quando cada um finalizaria a sua participação. Mas eu tenho que deixar isso muito bem explicado. Eu tenho que deixar isso muito claro. E aí a gente volta a problemática do início, né? Do enunciado, do que eu vou falar, da linguagem. Nós cometemos muitos ruídos na nossa comunicação, né? E esses ruídos de comunicação são vícios linguísticos que a gente tem. Então, por exemplo, professor Luiz que vos fala tem um vício de linguagem medonho, né? Quer falar né. Então, muitas vezes eu estou explicando e eu né, não é, ó, né. E isso é, às vezes, incômodo. Eu tento me policiar ao máximo, né? De novo, né? Para que eu não fale isso. Mas uma vez os meus alunos da educação física contaram quantas vezes eu falei o né em 2 aulas, num período de 100 minutos. A minha vontade era enforcar cada um deles, né? Tá lá, mais uma vez. Não adianta, ele vai. Eu falei mais de 122 vezes né em 100 minutos. Ou seja, 2 ou 3 por minuto, tá? Então isso é muito complicado. E nós precisamos prestar muita atenção nisso para que a gente não cometa esse erro. Quando a gente vai escrever, é mais fácil, tá? Teoricamente. Por quê? Porque eu escrevo o enunciado, eu transmito todas as informações que eu julgo necessárias, só que na escrita existe uma vantagem. Eu posso pedir para um colega ler. Falo para ele, ó, lê isso aqui e me conta o que você entendeu. Depois que ele fez isso, né, ou até antes disso, eu posso chegar num professor de língua portuguesa, né, que é especialista, e falo para ele, corrige isso para mim. Aí, claro, o especialista vai fazer o quê? Vai ver se você está repetindo muitas palavras, se você usou pontuação errada, se você deixou subentendido, né, de uma mensagem subliminar no que você escreveu. Então, ele vai ter uma leitura significativa, criteriosa sobre aquele seu texto, para que ele não apresente dúvidas para o leitor final. Entende como é? Então, eu preciso ter essa clareza quando eu vou escrever. Só que como eu consigo fazer isso? Galera, não tem outro jeito. Eu só melhoro a qualidade da minha escrita escrevendo. Eu preciso ler, eu preciso buscar referencial, né, de escrita nas leituras e na maior diversidade possível de leituras. Então, quanto maior, né, essa diversidade de leitura, então eu vou ler um livro de um relato de experiência, como é esse aqui calculado. Eu posso ler um livro técnico, que é esse outro que eu estou lendo, que chama Ócio Criativo, do Domenico de Masi. Eu posso ler uma biografia, né, de um atleta que eu sou fã, que é o Magic Johnson. Então, esses são os 3 que eu estou lendo atualmente, tá? Aqui do lado, né, então eles ficam aqui na minha mesa. Aqui do lado tem um outro que eu terminei de ler recentemente,
mas que eu busco nele algumas informações, que é o do Yuval Noah Harari, que é as 21 lições para o século XXI, né? Porque tem algumas coisas ainda que eu venho buscar aqui como uma outra fonte de informação, e observando a forma como esses escritores, que são escritores super renomados, né, fizeram o texto, eu começo a melhorar, né, me espelhando neles, melhorar a qualidade da minha escrita. É claro que eu não dispenso jamais a opinião de outras pessoas que eu peço para estar lendo, né? Não deixo de enviar esses textos para especialistas fazerem a correção da língua portuguesa, porque isso é importante quando eu penso na qualidade do material que eu quero entregar. Então, isso é super necessário, porque quando eu escrevo, eu posso ler o meu texto 1000 vezes, eu vou sobrepor aqueles erros que eu cometi. Por quê? Porque, como eu disse, exatamente como a gente fala, para mim a clareza das minhas palavras é incomparável, né? Tá muito certo. Eu entendi completamente o que eu falei. E o meu ouvinte? E o meu leitor? Será que teve a mesma compreensão? Será que para ele eu fui tão claro quanto eu estou julgando estar sendo claro? É nisso que eu tenho que pensar. É isso que eu tenho que me preocupar quando eu vou fazer, né, essa contextualização. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre isso, né, nesse texto que foi apresentado, está exatamente essa análise, né, do que a professora fez quando ela pediu essa leitura segmentada, né, entre os alunos. O que é preciso entender? Será que ela foi clara ao passar essas informações de onde o aluno precisava estar mais atento realmente ou não? Ela foi clara que, precisa ler 2 vezes porque tem que ter bastante atenção. Atenção no quê, professora? No texto como um todo? Ou só nesse pedaço que você pediu para ler 2 vezes? O que tem de importante aqui? Então, para a gente entender isso, né, uma coisa que o material nos traz. É fundamental que o aluno entenda o que, por quê e como ele desenvolverá, né, determinada atividade. Essa ação deve ter um sentido para o estudante. Ele deve estar consciente da utilidade do conhecimento que ele está buscando para que ele possa se envolver ativamente nesse processo. Como eu já falei para vocês, eu, durante esse meu período de docência, né, são 25 anos na docência, eu já cometi muitos erros. E eu ainda cometo erros porque sou humano e sou passível de erros. Então, às vezes, a gente passa uma atividade para o aluno, mas a gente não é claro para ele em relação ao que é o objetivo dessa atividade. O que eu espero dessa atividade? O que eu espero que o aluno consiga desenvolver dentro da atividade proposta? Se eu não sou claro ao expor os objetivos da atividade para o meu aluno, certamente ele não vai cumprir com a minha expectativa do que vai me entregar, do que ele vai me entregar. Então, definir o objetivo, né, de forma muito clara para o aluno. Definir para o aluno o que eu espero, né, dele em relação ao que ele vai me entregar
né, como resultado desse trabalho, dessa proposta, é muito importante. E para que eu consiga fazer isso de forma muito assertiva, eu preciso conscientizar esse meu aluno que o conhecimento que ele vai adquirir fazendo esse trabalho, essa pesquisa, cumprindo o objetivo proposto, vai agregar para ele muito valor, vai construir para ele um novo conhecimento ou vários conhecimentos que serão úteis, né, que serão importantes para ele na vida. Então, se eu não faço isso, eu estou perdendo meu tempo. Eu estou passando para ele um conhecimento vazio, que é um conhecimento que ele não vai conseguir utilizar. Entende? Então, essa contextualização da aula tem por objetivo principal e primordial fazer essa significação para ele. Como foi hoje, né? Para vocês e para mim, né? E a Ângela contribuiu muito para isso, entendermos o que são sólidos geométricos. Por quê? Quando eu perguntei, ninguém respondeu o que sabia. Eu, ao perguntar, e a Ângela falou assim, professor, é melhor você explicar. Eu falei, eu não vou explicar, a gente vai ver o conceito disso. Essa é a contextualização. Quando eu falei isso, o que a Ângela fez? Na internet pesquisou, sei lá onde ela pesquisou, professor, sólido geométrico é o material físico, né? Aí quando a gente falou dos dados, ela falou que fez dado com caixinha de leite e que ela aprendeu que existe uma lógica no posicionamento dos números no dado, que tem que, as duas faces opostas têm que somar 7. E eu vou falar para você, Ângela, isso me despertou uma curiosidade gigantesca. É que eu não tenho um dadinho aqui em casa, mas a primeira coisa que eu vou fazer, a hora que eu encontrar um dado, é olhar. Será que está certo mesmo? Será que esse dado está certo? Ou a Ângela só quis me enganar? Né? Por quê? É verdade. Não, eu tenho certeza que é verdade. Mas assim, por quê? E essa contextualização, ela desperta a curiosidade. Então você imagina, nós adultos, né, para mim adulto, despertou a curiosidade de ver se o dado está certo com o conceito que você trouxe. Imagina na criança. O quanto isso contextualizar a aula é enriquecedor para essa aprendizagem dela. Entende como que é o negócio? Sim. Aí, vamos lá. Agora a praia de vocês, né? A especialidade de vocês. Como que a gente contextualiza? Agora, isso eu estou perguntando porque eu não sei mesmo, tá? Eu não trabalho em alfabetização, né? Diretamente. Como que o professor, né? A professora na sala, dentro das atividades, como que ela vai contextualizar a alfabetização para a criança? Contem para mim. Não, fala uma de cada vez, todo mundo ao mesmo tempo, não entendo. Não, é que ninguém está falando, eu estou provocando para ver se desperta em alguém. Professor, na verdade a gente tem que trabalhar a alfabetização e o letramento para ter a contextualização, né? Não sei, é isso? Como que funciona? Ué, a criança precisa ser letrada para entender as coisas. Eu tô falando bobeira. Não, eu não sei. Então, aí é que tá. Eu não trabalho diretamente com alfabetização. Eu não sei, né, como contextualizar a alfabetização. Mas, por exemplo, eu sei contextualizar com os meus alunos que estão em processo de alfabetização na escola, por exemplo, o processo que ele vai usar para entender graficamente a letra. Isso eu sei fazer. Por exemplo, a criança ela tem que entender
como é o processo que ela vai ter que criar de forma motora para escrever a letra A cursiva, né? Eu falo para ela, ó, a letra A cursiva, se você olhar bonitinho, quando você faz bem bonito, parece o rosto, a cabeça de uma menininha que está usando Maria Chiquinha, porque a letra vem, o risco vem, faz, né, todo o formato da cabeça e sai o cabelinho pro lado de lá. Então entra como um cabelinho, faz o formato da cabeça dessa menina que usa Maria Chiquinha e sai a Maria Chiquinha dos dois lados. Para ela entender esse processo de escrever desta forma, ela precisa fazer o quê? Contextualizar, identificar cada passo, né, cada momento dessa escrita corporalmente. Então, o que eu faço? Eu pego uma corda gigante e faço o desenho do A, né, que é a cabeça da menininha de Maria Chiquinha, na quadra. E a criança vai andar sobre essa corda. E a hora que ela sai, o que acontece? Eu já trabalhei o equilíbrio e, para trabalhar o equilíbrio, eu estimulo o desequilíbrio, né, porque ela vai estar andando em cima da corda. Por mais que seja uma corda de 1 centímetro, ela perde a referência do apoio no chão. O que acontece? Ela desequilibra. Ao desequilibrar, ela modifica aquela estrutura primeira montada. Que eu peço para a criança, ah lá, não tá mais, deformou o rosto da menininha. Como que a gente vai arrumar? Daí a criança vai lá, ela arruma. Então ela começa a criar corporalmente todo aquele processo que ela vai usar depois na sala, que ela vai usar no caderno. A professora na sala tem várias formas, né, desse A, né, tá lá com lixa para a criança passar a mão no caminho e sentir e começar a criar esse movimento de controle, né, de coordenação motora fina. Só que ela só consegue isso depois que ela tem o controle da coordenação motora global. Então, a educação física, né, a aula de movimento, vai ajudar a criança nesse processo da alfabetização quando a gente fala desse controle corporal. Então, eu começo a contextualizar uma alfabetização através do movimento, através do corpo. Mas e lá na sala? Como que a professora contextualiza? Lembra o A da árvore, o A do amor, o I da igreja, né, que associa a primeira letra daquela determinada palavra com alguma coisa concreta que a criança conhece, que ela lembra, para ela entender aquele formato? Essa provavelmente seja uma das formas de contextualizar a alfabetização. O letramento, a identificação, né, das possibilidades. Então, o que a gente precisa entender é que todo esse processo que a gente fala da educação, que é assim um processo fascinante, apaixonante, emocionante, né? E super, hiper, mega significativo. Por quê? Porque abre, né, as possibilidades de conhecimento de mundo, de ampliação, de todas as possibilidades que a gente tem de socialização e de crescimento, né? Isso começa na educação. A gente vê que é um processo multidisciplinar, né? Não existe uma disciplina mais importante que a outra, não existe uma matéria mais importante que a outra. Todas são de extrema importância, todas elas são de grande significado, né, para o desenvolvimento da criança e das pessoas
né, de todas as pessoas, porque o desenvolvimento ele não acontece só lá no período da infância. A aprendizagem não acontece só lá na infância. Ela acontece durante todo o período de vida da gente, né? Então, esse fascínio, essa paixão, essa emoção, ela tem que tomar conta da gente. E, na verdade, não é que tem, ela já toma conta da gente. Quem opta por fazer pedagogia, por trabalhar na educação, por se doar ao outro, para fazer do outro, né, um ser ainda melhor, já é imbuído dessa paixão, desse fascínio. Então, essa contextualização nada mais é do que a possibilidade de concretizar, de construir com o outro, independente de qual metodologia você vai usar, né? Esse conhecimento, esse crescimento, tá? É isso. E às vezes eu me empolgo, né? E falo com essa paixão porque eu tenho, né? Realmente essa paixão de ensinar, de possibilitar, né? Aos outros, né? Aos alunos, na verdade, essa ideia. Tudo bem? Tranquilo até aqui? Sim. Agora, então eu tenho um desafio. Vamos ver. Nós vamos fazer uma tarefa juntos. Nós vamos fazer, não, vocês vão fazer e eu vou guiar somente a tarefa. Olha lá. Vou mudar aqui. Espero que o proxy não tenha dado problema, porque ficou muito tempo. Muita calma nessa hora. Sabia que isso ia acontecer. Espera aí, galera. Eu tenho só que mudar essas configurações, porque como fica muito tempo, esse negócio é chatinho. Ah, não. É outra coisa. Saiu aqui, passou de 20 minutos, eu tenho que acessar de novo. Oi. Vou precisar sair da sala. Ai, que pena. Tudo bem. Porque já está quase no horário, assim, eu tenho que me arrumar para trabalhar. Tudo bem. Professor, eu Oi. também queria participar da atividade, mas é porque senão não vai dar tempo. Eu entendo. Ó, ela vai durar 5 minutos. Se vocês puderem ficar, eu vou ficar feliz. Mas se não puder, não tem problema. Vocês veem depois na aula, vai ficar gravado. Tá, eu vou esperar. É só o meu computador ajudar, né? Eu conseguir acessar o negócio, que daí vocês vão fazer isso comigo, bonitinho. Ah lá, eu acho que agora vai. Vamos ter que ter fé. Claro que não foi. Espera aí, falta só uma parte que eu tô fazendo aqui. Muita calma nessa hora. Povo de Deus. Foi! Yes! Olha lá. Vou abrir aqui, gestão de sala de aula. Vocês estão vendo tudo meu AVA aí, né? Estão enxergando ou não? Sim. Então tá. Olha o exercício que você... Oi? Aí. Alguém falou alguma coisa? Não entendi. Espera aí que tá carregando. O computador aqui é igual o dono, ele não tem a memória, tem uma vaga lembrança. Ele vai devagar. Devagar e sempre. Essa atividade, ela encerra a aula, tá? É a última atividade do dia. Deixa eu achar o negócio aqui. Tá calma nessa hora, povo. Ué? Ah. Volta, é no clique aqui. Olha lá. Vamos fazer o seguinte. Quando a gente vai pensar numa atividade, ó,
eu tenho aqui a etapa da atividade e a orientação para o professor, tá? Então, o que a gente tem que fazer? A orientação está escrita aqui embaixo e o nosso exercício é colocar as letrinhas A, B, C, D, E, F aqui nessas etapas, ok? Então vamos lá, ó. Aqui a etapa número 1, ela está escrita assim, ó. Iniciar com a proposição de um problema para os alunos resolverem por meio da exploração dos sólidos geométricos. Isso seria o quê? É a devolutiva com a turma, é o tempo disponível, o problema é desafiador e compreensível, o número de alunos por grupo e os critérios, como será a orientação textual da tarefa, qual será a dinâmica das apresentações. O que vocês acham? Qual letrinha é dessas que contempla isso aqui, ó? Iniciar com a proposição de um problema para os alunos resolverem por meio da exploração dos sólidos geométricos. O que vocês acham? A, B, C, D... Calma aí, professor, que eu tô lendo, porque o meu não abriu no meu AVA, essa parte aqui. Ah, tá. Eu acho que é A, professor. Ah, será? Vamos ver se é A. Aqui o legal que é o seguinte, se não for, o negócio não encaixa. É muito legal isso. Você já tem a resposta do Paranauê. Então vamos pegar o A e vamos levar lá em cima. Então vocês acham que a 1 é a A. Não é a A. Eu acho que é a F. A F? Vamos ver que é. Se eu Qual será a enxerguei dinâmica? direito, eu acho que é a F. Então vamos tentar. Vamos ver se é a F. I também não é, Doroteia? Não é. Não Tô é. enxergando mal, não. Não tem jeito, não. Tem jeito, sim. Coloca aí, professor, pra gente ler de novo. Claro. Voltarei lá. Opa. É que aqui eu saí do negócio. Peraí. Eu tenho que arrumar certinho para vocês. Aí. É a D? É a D? Ah, será? Veremos. É. A D. Não é a D. Ó, já falamos a D e a F. A E. Então é a B. A B. Então vamos lá, eu vou deixar vocês chutarem. Não é o ideal, mas acontece. Não é também. Vamos ver a C. Ah, gente, agora... A C. Então olha lá. Iniciar com a proposição de um problema é a C. Qual é a C? O problema é desafiador e compreensível a todos? Está na zona de desenvolvimento proximal dos estudantes? Porque olha só, se eu estou pedindo para eles resolverem o trabalho com a exploração da parte dos sólidos geométricos, eles só vão conseguir fazer isso se eles já entendem o problema. Lembra que eu perguntei primeiro? O que são sólidos geométricos? Se eu proponho isso sem eles saberem o que é, não vai dar certo. Ok? Então vamos lá. Organizar a turma em agrupamentos produtivos. Tema abordado na unidade 2. Para a resolução do problema. Qual é essa parte? Eu já achei. A D? Será que é a D? Vamos tentar? A D no 2. Ah, muito bem! Então eu tinha errado, porque eu achei que era F. O número de alunos por grupo, os critérios do agrupamento, dependem
Tá falando do agrupamento aqui, muito bem. Então, olha lá, eu preciso entender, né, essa dinâmica do meu trabalho para agrupar da melhor maneira possível. E depois, dar tempo para os grupos solucionarem o desafio proposto. Qual é? Eu acho que essa é a B. É a B. Muito bem. Então, a gente tem aqui a B. Por quê? O tempo que eu vou disponibilizar para isso é um tempo que precisa ser adequado, né, para que todo mundo consiga resolver os problemas, né, e que o professor consiga também acompanhar esse processo, ok? Aí depois, organizar a sala em roda para que os grupos apresentem as suas conclusões. O que é isso? Que parte da solução é essa? Acho que essa é a F. Acho que essa é a F. Então, vamos ver. É a F. Por quê? Se eu não tenho essa organização na sala, como que eu vou conseguir fazer, né, o desenvolvimento, né, a apresentação do trabalho? A 5, propor que cada aluno represente um sólido geométrico em uma forma geométrica plana bidimensional. O que é isso? Qual é a parte? Qual é essa parte? Ai, cachorro! Meu Deus. A ou E? E. Essa é a E? Por quê? Eu dei um trabalho para casa, então eu precisava ter uma clareza, né, de tudo o que os alunos vão fazer, vão executar, para que eles façam de forma correta. E depois essa devolutiva é a parte muito importante, né? E devolutiva é uma das coisas que mais apresentam, né, significado de adaptação e adaptabilidade para quem está fazendo o trabalho. Muitos professores, inclusive eu me incluo nessa, né, a gente peca, né, ao nem sempre conseguir dar todas as devolutivas necessárias aos alunos, tá? E é claro, por causa da demanda de trabalho, do tempo e tudo mais. Eu procuro sempre dar as devolutivas nos casos mais, vamos dizer assim, específicos. Não vou dizer graves ou piores, mas casos mais específicos, que é de extrema importância, né, essa devolutiva para o desenvolvimento, ou para melhoria, ou para correção, ou para coisas assim. Já peço antecipadamente desculpas a vocês, que nem sempre, né, é possível dar essas devolutivas, mas eu procuro, né, na medida do possível, estar o mais próximo possível para fazer isso. Ok? Dúvidas, meus amores? Não, professor. Então, Por enquanto, não. Não, só aparece no dia da prova a dúvida, né? Vocês são comédia. Bom, meninas, então por hoje é só, a gente encerra. Temos um encontro marcado na próxima quarta-feira. Tenham um bom final de sexta-feira, um bom final de semana. Aproveitem, se cuidem. E quarta-feira estamos aqui novamente. Obrigada, professor. Tá joia? E hoje consegui entender bastante coisa. Ô, Ângela, fico muito feliz com isso. Às vezes eu Obrigado. fico com dificuldade de entender, mas hoje eu consegui entender bastante coisa. Gostei da aula, É professor. sinal que eu tô aprendendo a dar aula. Não, você sempre soube. Tchau, professor. Tchau, Obrigada. até mais. É que tem umas aulas que é mais interessante, né, professor? Venhamos com... Porque tem algumas coisas, né? Por exemplo, essa unidade 3, ela é muito mais voltada para a nossa prática. Então, ela fica mais interessante, por quê?
porque são coisas que vocês fazem diariamente, entende? Então daí fica muito mais palpável, fica muito mais fácil o entendimento do que quando é muito abstrato. É. E cai naquela. Às vezes a gente tem atitude todos os dias, faz como se diz, a mesmice, mas não entende nem o que está fazendo. Não E eu sabe acho o porquê. É. E agora assim, estamos participando a entender a realidade, né? Que Sim. isso que a gente faz tem um nome, tem um objetivo, mas é legal. Tem um porquê de fazer. Verdade. Isso é legal. E eu fico muito feliz dessa devolutiva de vocês, porque é legal, porque nem todas as turmas fazem isso. Nem todos os alunos dão essa devolutiva pra gente. E às vezes eu acho que eu tô falando e tipo assim, ninguém tá entendendo nada. Meu Deus do céu, e agora? O que eu faço? Né? Porque realmente esse contato remoto, ele é mais difícil para a gente mensurar esse entendimento, né? Quando a gente está no presencial, a observar vocês, as atitudes de vocês e a interação com vocês é muito maior do que aqui. Embora vocês são uma turma que participam muito, né? Vocês interagem bastante. Eu tenho turma que o pessoal não abre o microfone nenhuma vez durante a aula inteira. É complicado. E com vocês é bem diferente, a interação é muito legal. E isso ajuda a construir, né, esse significado para a aula. Eu não sei se o período noturno tem esses problemas, mas assim, por exemplo, que nem o Eduardo, e teve outros que fez colocação, que nem o Eduardo, o celular, o computador dele travou. Ele falou que não tinha como participar. Então, eu vejo que as meninas estão tendo bastante dificuldade também de acessar as aulas por problemas técnicos mesmo, né? Sim, então, isso também é um fator que a gente precisa levar em consideração, né? Pessoal da noite também? Então, essa disciplina não tem à noite esse semestre. Ah, tá. Entendeu? Mas assim, outras disciplinas que o senhor tem, tá tendo esses problemas também? Técnicos ou não? Tem vários alunos que falam, eu não consigo acessar, eu não vejo, e daí só vê a gravação depois, aí manda dúvidas, né, por chat, e-mail, coisa assim, mas acaba não sendo a mesma intensidade de troca, né? Ah, tá. Porque ontem a gente teve dificuldade também entrar pelo AVA, né, em metodologia, aí o professor teve que passar o link. Sim. Então, às vezes fica meio complicado. Eu entrei depois de meia hora de aula já. Então, essas dificuldades acontecem, mas isso aí são dificuldades sistêmicas, né? Então, não é nem nós, professores, nem vocês, alunos, é o próprio sistema, é a quantidade de acesso ao sistema, de repente é a rede de internet, é o sinal, tem muita coisa que vai dando problema, que nem vocês viram. A hora que eu tentei pôr o AVA, o meu computador está dando isso. Se eu fico mais de 20 minutos sem a interação mexendo lá no site, né, entra aquele proxy. Aí eu tenho que fechar, mudar a configuração, fazer tudo, todas as vezes, né? E eu não sei isso. E eu já perguntei para os técnicos aí da faculdade e tal, eles falaram, professor, não tem, isso aí é bug do programa, do navegador, entendeu? Não tem jeito. Fazer o quê, né? Mas tá bom então, professor. Obrigado. Bom final de semana. Obrigado para você também. Deus abençoe. Tchau. Amém. Tchau, tchau.